Então tá certo. O Ibope tá baixo aqui, mas depois o pessoal pode acompanhar na gravação. Quem tinha mandado as dúvidas ali? Ah, foi o Victor, né? Isso aí, de algumas questões, Vamos. mas assim, é mais. Eu fiz, e daí eu fui conferir com o que tu botou a resolução, né? E daí eu não cheguei no mesmo resultado, mas o desenvolvimento sim. Ah, vamos dar uma olhada então. É que você acabou não botando, né, os valores. Você deu a resposta e não dei algumas eu fiquei em dúvida Vamos ver, acho vamos ver que como é da que. massa específica, acho que tu não considerou em uma. Eu considerei, daí deu um resultado diferente. Tá, vamos ver como é que vai ficar aqui então. Tá. Vocês estão agora, né, na parte da formulação. Deixa eu ver até que aula que foi. Formulação integral, né? A próxima sessão vai ser formulação diferencial. Então, na próxima, vocês já vão começar a ver o famoso Navier-Stokes, né? E daí aqui a gente tem o termo da aceleração, isso aí vocês vão ver com calma, né? Mas só para contextualizar aí, deixa eu pegar aqui uma folhinha. Aqui é menos divergente da pressão, mais ρg, mais mi dividido 2 da velocidade. Tá. Isso aqui, só essa primeira parte, né, foi o que a gente viu até agora no escoamento em visto, equação de Euler. Já passamos por isso aí, né? Deixa eu até ver se... Mas eu acho que era o conteúdo já passou por isso aí. Estática... não, 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 não. Equação de Euler vai ser depois. Acho que a gente parou na de transporte. Deixa eu ver... porque tem estática, dinâmica, formulação integral. Daí depois a gente vai ter a diferencial. E... incompressível, né? Mas o incompressível seria o invisto aqui. Tá. Então vocês vão ver isso aqui depois. Bom, vamos para os exercícios então. Mas a gente parou então, viu o teorema de transporte Reynolds, né? Vocês chegaram a ver, né? Então vamos ver. Essa é uma comporta retangular de largura W igual a 2 metros, é articulada conforme a figura, com batente na borda inferior. Então vocês entenderam o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho aqui como se fosse uma dobradiça e aqui um batente. Então ele não deixa essa porta abrir nesse sentido, para fora, girar nesse sentido, né? Porque o batente segura. E ele quer saber daí em que profundidade que ela vai estar quase abrindo. Profundidade H que ela vai estar quase abrindo. Isso aqui vai acontecer quando? Quando o ponto de aplicação da força for bem aqui, né? Exatamente em cima da dobradiça. Ou abaixo. Daí abaixo ela não vai abrir. Mas quase abrindo é bem quando está nesse ponto da dobradiça. Certo? Aqui eu tinha botado na videoaula para ver como é que faz a aplicação da força resultante. Então, só porque eu da videoaula, qual é a diferença? É que a porta é inteira, né? Pega desde a parte de cima da cota H igual a 0 até o H final. A gente quer saber a aplicação nessa porta inteira. Uma comporta seria no caso de uma hidrelétrica, por exemplo. Certo? Até aí tá tranquilo, né? Como é que a gente vai fazer, né? O livro, ele vai dar uma resolução diferente, né? Tem como sair direto pelo livro. Mas, se a gente for fazer o método que foi utilizado ali na aula, como é que ficaria isso aqui? Deixa eu só trocar a cor. A gente vai ter que a força resultante é igual à integral na área de P dA, né? Derivada da área. E agora a gente vai olhar a comporta de frente e pegar um volumezinho infinitesimal, né? Onde a gente tem aqui um dy e aqui a gente tem o w, que é acho que é 2 metros, né, nesse exercício.
tem o W da comporta, certo? Então a gente vai fazer isso para integrar na área inteira, né? A gente tem esse volume infinitesimal, né? Deixa eu só ver aqui, usando só... Tá, a gente também vai ter que a pressão atmosférica, ela está agindo aqui. Isso aqui é importante, pessoal. Pressão atmosférica aqui, o PA atmosférica, ou P0, mas também age em toda a parte externa da minha comporta, né? Então, ela está sendo contabilizada tanto na parte interna quanto na parte externa. Então, a pressão atmosférica, a gente pode desconsiderar dela, né? Então, a gente vai usar só a pressão manométrica. Como é que vai ficar isso aqui? Eu vou ter que a minha força resultante, ela vai ser igual à integral na área de P dA, que é igual à integral de H-1 até H, né? Isso aqui, vocês chegaram a fazer esse exercício, né? Então, qualquer coisa, se aparecer alguma dúvida, vocês avisam. Eu vou passando um pouco mais rápido para a gente ver. Esse ρgy, o que ele vai ser? Ele vai ser a minha pressão no ponto Y, né? Porque eu estou variando isso aqui em W dy, que é a minha área. Então, eu vou integrar em função de Y, né? Porque eu tenho dy aqui, integrar para dy, y variando de H até H-1. Por que isso? Né? Deixa eu ver aqui, porque eu tenho essa integração vai acontecer do final aqui, né? H, vamos do inicial até o final. Começa no H-1 até o H. Porque o meu H-1 ele é aqui, ó. Né? Porque eu tenho 1 metro de porta. Então, aqui seria o meu H-1 até o meu H. Então, eu integro daqui até lá embaixo. Né? Por isso que eu tenho esses intervalos de integração aqui, de H-1 até H. Por que não é zero, né? Não começa do zero, porque eu tô pegando só a comporta. Eu quero saber qual é a força aplicada na comporta, né? Não a força aplicada na parede inteira. Isso aqui daí vai me dar integrando o FR igual a ρ GW H ao quadrado sobre 2 menos H menos 1 ao quadrado sobre 2. Ok? Isso aqui, FR, vamos simplificar. Isso aqui vai ser ρg W 2H menos 1 sobre 2. Agora eu quero achar qual é o centroide, né? Porque é isso que me importa, na verdade. Me importa aonde que eu tenho essa cota Y'. Essa cota Y' quer dizer aonde a força está sendo aplicada, né? Então, vamos achar esse centroide. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui a minha força resultante. Para achar o centroide, eu vou usar a equação que está no livro, né? 3.11a. Depois a gente vai ver como é que faria se for sair direto da 3.11c, que já dá para sair direto com ela. É o meu F', FR, né? O centroide vezes a força de aplicação é igual a integral na área de Y P dA, né? Agora eu tenho um Y nos dois lados, né? É a mesma equação que eu tenho ali em cima, mesmo princípio, só que agora eu tenho o Y, né? Eu tenho o Y de aplicação da força, eu obtenho fazendo a integração desse PdA para todo o Y, né? O Y da porta, a variação que eu tenho da cota na porta. Isso aqui vai ser igual a integral de H menos 1, mesma coisa que a gente viu antes, né? Até H de ρ G W y quadrado, a única diferença é que tem um y a mais, né? Então vai ficar bem parecido com o de cima, só porque tem um y ali ao quadrado. dy. Isso aqui vai me dar Bom, vamos fazer todas as substituições. Vou repetir fazendo as substituições aqui, né? Porque agora o meu y', eu posso, multiplica o FR. O FR eu já encontrei ali em cima, né? O que é o meu FR? É ρ, G, W
2H menos 1 sobre 2. Né? Isso aqui é a minha força resultante que eu encontrei aqui de trás. Né? Eu só substituir aqui. Y' vezes a força resultante é igual à integral, aquela integral, que vai me dar ρ g w, tem o termo ao quadrado, vai agora ao cubo, né? H ao cubo, deixa eu apagar isso aqui, ficou horrível. H ao cubo sobre 3 menos H menos 1 ao cubo sobre 3. Certo? Agora eu vou ter que resolver isso para... Eu posso cortar, né? Corta, esses 3 termos aqui da frente. Isolo o y no lado, o h no outro, né? Agora eu tenho que resolver isso para um... Eu tenho as duas variáveis, né? Y' e h. E eu tenho que dar um jeito de resolver isso aí, mas aí eu preciso relacionar o meu y', né? Porque eu tenho um valor que eu quero obter, que é o meu y', para essa comporta não abrir, ele tem que ser maior ou igual a h menos 0,45 metros. Para a comporta não abrir, né? Olhando aqui. Ele tem que estar aqui, ele tem que ser maior do que essa cota, porque ele tem que estar aqui para baixo, né? Então, h menos 0,45, para estar abaixo do centro de giro. Ou, para o caso limite, onde ela está no limite de abrir, eu tenho que meu y' vai ser igual a 0,45. Daí eu substituo, né, h menos 0,45, né? Menos 0,45 metros. Eu substituo ali e eu consigo daí achar o resultado para h, porque eu só vou ter h, né? Se eu substituir ali em cima, eu só vou ter o meu h, a variável h. Resolvendo para h, isso aqui eu jogo daí num Excel. Foi esse passo que deu problema? Não, seria mais achar, acho que é o onde está o centroide na comporta, que eu tenho a fórmula y igual a yf mais ix dividido por área, acho que vezes... Tá, vamos fazer desse jeito. Isso vem de mecânica dos sólidos, se eu não me engano já. A gente tem aquele que é o nosso, como é que é, momento de inércia, né? Isso, é essa parte Tá, assim que me deu mais dúvida. vamos fazer usando essa direto. Essa daqui a gente fez, mas a gente obteve a força FR fazendo a integração, né? Então é um pouquinho mais trabalhosa do que usar essa fórmula do livro já que ele dá, mas pode usar do livro também, não tem problema. Então Ok. aqui, se eu resolver para o H, eu fico com ele que ele está ali aproximadamente 2,17 metros. Se eu quiser fazer desse outro jeito, deixa eu só ver se eu não pulei um a mais. Como é que ficaria? Eu vou ter já a fórmula 3,11C do livro, que é essa que tu comentou, né? Que daí eu obtenho direto o meu centroide, quer dizer, o y', né? O ponto de aplicação da força, quando eu tenho pressão atuando nos dois lados. Então ela já pode ser usada direto nesse caso, né? Esse meu y e o i, quer dizer, xx, ele vai ser o segundo momento de área em torno do eixo x. Então, segundo momento de área em torno... Eita, difícil escrever com essa canetinha. Em torno de x, do eixo x. Ok. Ele, para o caso que a gente está analisando, né? Ele vai ser a função da geometria. Para o caso da nossa geometria ali, retangular, que a gente está analisando, ele é W, L ao cubo, sobre 12. Da equação 3.11c, ela vai ser direto essa daqui, ó. Y' igual ao meu y do centroide da minha geometria, né? Mais I xx sobre área YC. Essa daqui, né, que tu partiu. Então, a gente já tem esse I2x, o meu YC, ele vai ser H menos L sobre 2. Por quê? Eu peguei essa porta aqui, né?
e é o meio dela, né? O centroide dessa área. Porque ela é uma área, olhando de frente, né, ela é retangular, então ela não tem nenhuma variação de geometria. Se fosse triangular, daí já não seria o centro, mas como é retangular, tá bem no centro o centroide. E o centro disso aqui, o que que é? É o meu L dividido por 2, né? Então, em relação à minha cota 0, que eu estou analisando aqui de cima, né? Ele vai ser o quê? H menos L sobre 2. H menos L sobre 2. Né? Isso aqui tudo, eu tenho que pegar tudo em relação à minha cota que eu coloquei lá em cima. O meu zero é lá em cima, certo? Como é que vai ficar isso aqui, então? Meu y', daí agora a gente só vai trabalhar, né, com o que foi apresentado. H menos L sobre 2, mais W L ao cubo sobre 12 WL. Aqui embaixo seria o meu IC, repito, né? H menos L sobre 2. Igual a... simplificando isso aqui... Bom, agora eu só vou trabalhar com essa equação, né? Eu vou ter essa relação e eu vou usar a mesma hipótese que eu usei para o meu y'. Ele tem que ser igual a h menos 0,45. Na verdade, ele tem que ser maior ou igual, né? Mas como a gente está trabalhando com caso limite, ele é igual. Então, se eu substituir o meu y' por h menos 0,45, o final que eu peguei aqui vai ficar assim, 1 metro, deixa eu jogar a equação final, né? Só para mais 1 metro quadrado, daí tem que ter 1 metro para dividir ali embaixo, né? Para ficar tudo na mesma unidade. 1 metro por 2 menos 0,45. Eu não conferi isso aqui, né? Isso aqui foi o que eu peguei, mas o resultado bate. H menor ou igual a 2,17, ou igual, né? Porque a gente tá vendo o caso limite. Deu para entender essa parte? Sim, agora eu entendi. O que O precisava momento era de só... inércia que eu não lembrava mais de onde eu tirava os valores. Isso aqui tem que pegar de uma tabela daí. Tem que ver na tabela como é que é, dependendo da geometria que vai ser essa porta, né? Se ela for triangular, se eu não me engano, daí é 1/3 dessa distância, né? Dividir em 3, ele vai estar aqui, o centroide, né? Sim. Então vai depender da geometria mesmo. Tranquilo? Essa daqui também tinha dúvida, né? Isso. Tá. E se vocês têm mais alguma dúvida em relação ao conteúdo aí, que querem que eu passe? Não. Não, o conteúdo tá tranquilo. Eu desenvolvi toda a integral, daí eu cheguei que é então a velocidade vezes ρ vezes velocidade vezes a área, né? Para qual? Para essa daqui? Para essa daí. Lá Tá. no final, F era x, né? Força é o resultante em x. Tá. Ela vai ser igual à integral da superfície de controle U rho V dA. Uhum. Foi isso que chegou? Sim. Daí você deu o resultado 2.250 newton. Eu não cheguei nisso. Hum, tá. Vamos ver como é que vai ficar, porque o próprio livro tem essa daqui, né? Sim. Se tu Quer que eu... consegue colocar daí os valores para mim ver se eu botei os certos. Tá. Vamos só passar então bem rápido aqui por cima dela, né? O que eu Sim. quero saber? A força, né? Eu tenho aqui o líquido que está batendo. Eu tinha feito até para 2 volumes de controle, mas a gente vai trabalhar só com o primeiro. Se quiserem ver como é que fica nesse segundo, o problema em trabalhar nesse volume de controle segundo é porque daí eu tenho aqui essa área que está exercendo força, né? Tanto no meu volume de controle quanto nesse elemento. Daí depois eu vou ter que fazer um diagrama de corpo livre pro elemento para ver qual é a força que está sendo aplicada aqui, porque eu também tenho pressão atmosférica agindo nesse lado.
né? Então, se eu escolher o volume de controle assim, eu vou ter que fazer em 2 etapas, também sai o resultado. Mas escolhendo o volume de controle assim é mais fácil, tá? Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu tenho, né, que a minha força, ela vai ser igual a... Daí agora eu vou usar aquele teorema de transporte de Reynolds, né? Que vai ser D de D integral volumétrica de V ρ dV, volume, né? Que é vetorial, mais integral da superfície de controle de V. Aqui seria a força resultante total, tá? Esse F aqui. Vamos dizer, resultante em... Bom, vamos deixar ela aqui, porque essa daqui é total, é vetorial, então ela serve para o XY já. É um vetor, né? V, ρ, V, dA. Se eu aplicar o teorema de transporte de Reynolds, deixa eu só um pouquinho aqui. Para massa, como é que vai ficar? São as equações que eu vou trabalhar, geralmente são essas, né? A quantidade de movimento linear, que depois vai virar a minha Navier-Stokes, né? Ou seria a equação de Euler, dependendo se eu estou trabalhando com invisto. Mas é a segunda lei de Newton. Isso aqui, Navier-Stokes, né, a segunda lei de Newton. É o somatório das forças. Eu estou pegando um elemento fluido, um cubinho de fluido viajando ali, e eu estou fazendo o elemento o somatório das forças nas faces, a força de campo que age dentro, é só somatório de forças, né? Só que agora a gente está trabalhando com alguma coisa que se deforma mais do que sólido, né? Que ela escoa. Para a massa, como é que vai ficar? É a mesma coisa do teorema de transporte de Reynolds, d de dt, integral do volume, de ρ dv. A gente não tem daí a velocidade, mais integral da superfície de controle de ρ v dA. Não aparece a minha velocidade no começo, né? Igual a zero. Isso aqui é a conservação da massa, e aqui é a conservação da quantidade de movimento, certo? Então, aqui é o somatório das forças, né? A segunda lei de Newton. Segunda de Newton. Nesse meu volume ali, eu tenho que a pressão está atuando nos dois lados, né? Mas vamos ver como é que vai ficar aqui a força. Aqui eu tenho essa força, né? Eu quero saber só em X, porque ele só pediu em X, né? Ele não pediu em Y. Então, em X eu não tenho força de campo em X, é até mais fácil. Eu vou ter aqui a força resultante em X vai ser igual a D dt integral volumétrica. O que é o meu V em X? É a velocidade, é a componente U, né? Então, componente U, ρ dv, d volumétrico, quer dizer, não é V de velocidade, deixa eu só apagar aqui. Mais integral, daí na superfície de controle, de U, ρ, V, dA, vetorial, área. Se eu estou trabalhando no regime permanente, isso aqui é zero. O exercício fala que é regime permanente, então eu não tenho nenhuma variação com o tempo, né? Regime permanente não tem variação com o tempo. Então eu vou querer saber só qual é essa componente aqui, né? A integral na superfície de controle de U, ρ, V, dA, que é a componente, né, de quantidade de movimento do fluido, que é a força devido ao fluido estar em movimento. Esse meu FRX, eu posso decompor ele da seguinte forma. Eu posso ter o FS x mais f p de x. B são as forças de campo, de corpo, né? O campo, que seria a gravidade. Eu não tenho gravidade na direção x, eu não tenho nenhuma força elétrica, alguma coisa assim, causando esforço em x. Então eu corto fora. Eu tenho daí só essas de superfície, força de superfície em x. Certo? Então eu posso isolar aqui, né, minha força de superfície em x igual a... Eu vou ter a pressão atuando em x nos dois lados, P0 a 0 num lado, menos P0 a 0 no outro lado, que vai cortar, menos a minha força resultante em x. Isso aqui é porque daí eu já considerei o sinal dela, né, para onde ela está
como eu desenhei ali. Eu não desenhei ainda, mas seria que assim, né? Eu tô segurando aqui. Seria assim, né? Minha força resultante em x igual a integral superfície controle de U ρ V dA, né? Deixa eu avançar. Ó, aqui como eu botei, né? A pressão agindo nos dois lados, né? E aqui eu tenho, esse é o volume de controle que a gente escolheu. Minha força R em x vai ficar igual, então, a integral menos a integral de U ρ V dA, que é igual a menos U ρ, a velocidade daí seria meu U, e o dA aqui é a área vezes o cosseno de 180, que seria isso aqui, seria o equivalente a multiplicar por menos 1. Por quê? Porque eu tenho aqui o meu escoamento entrando, né? Isso aqui eu comentei na aula, entrando, e o meu elemento dA, ele está apontando para fora. Né? Então eu tenho esse sinal negativo vai me aparecer. Que eu estou integrando para a área assim, quando a área aponta para fora, né? Não sei se vocês lembram de eu ter comentado isso aqui. Agora ficou disponível já os das outras. Opa! Putz! Deixa eu ver se eu consigo. Vou ter que fazer de novo aqui, abrir de novo o PowerPoint só um pouquinho. Essa caneta, ela é... alternar. Ocultar modo do apresentador. Tá. Estão vendo de novo, né? Então, aqui, por eu ter um elemento de área com o escoamento entrando e o dA para fora, né? Isso aqui vai me resultar naquele menos 1 que eu vou ter que colocar. Então, isso vai me dar que o meu F R de x é igual a U ρ U A, que é igual a 15, né? 1000, depois a gente confere as unidades, 15 e a área 0,01. Vamos ver quais são as unidades aqui. A área é 0,01 metros quadrados, 15 metros por segundo e 1000 quilogramas por metro cúbico. Né? Então, isso aqui vai ser metros por segundo, quilograma, metro cúbico, metro por segundo, e aqui a área, opa, metro quadrado. Né? Isso aqui vai dar, o resultado vai ser Newton. Né? Como é que eu confiro? Newton o que é? A força o que é, né? Massa vezes aceleração. Então, isso aqui tem que me dar um resultado de quilograma vezes aceleração, o que é? Metro segundo ao quadrado. Então, vamos ver se vai dar. Eu tenho 1 quilograma aqui. O metro cúbico vai cortar com esse metro e esse metro quadrado. E eu tenho aqui 1 metro com segundo multiplicando 1 sobre segundo. Então, vai fechar em unidade de Newton. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso aqui, até ver se bateu aí no... Alguém faz na calculadora, mas é para dar 2.250 Newton. É isso aí, fechou. Então tá certo. É o que eu usei. Eu não usei a massa específica da água, usei. Peguei num outro exemplo ali. Deve ter pegado de um gás, então. É, Claro. foi isso que eu me atrapalhei, né? Fazendo, eu Tá. acabei pegando o mesmo valor. Eu tava com esse mesmo valor na cabeça, aquele 1,24. Tá, beleza, mas é isso aí. Mas o desenvolvimento é para entender. Às vezes o livro usou 999. Usa 1000, né? Sim. Né? Fechou, então. Mas tá tranquilo esse Sim. exemplo? Eu até botei um aqui, uma a mais, não sei se... Como é que vocês têm alguma outra dúvida para tirar? Alguma coisa que vocês querem? Não, depende do que você vai cobrar na prova, se vai ser mais ou menos parecido exercício, se vai ser algo bem diferente. Não, vai ser mais ou menos o que foi cobrado ali, né?
Então é bom Sim. deixar um Excel aberto aí para resolver as coisas mais rápido, né? E daquela lista ali, então, que você botou para ver mais exemplos, mas que não precisaria ser entregue, eu não consegui desenvolver, ó. Nem cheguei a dar uma olhada, mas se conseguir puxar algumas, assim, bem relevantes, seria interessante. Eu vou ter que dar tem que dar uma olhada certinho como é que eu programei, porque na verdade vai depender da prova de vocês, né? Vai ter que ter um pouco de sorte aí de pegar uns exercícios que vocês estudaram, porque cada prova vai ser diferente. Sim. O Moodle vai mexer nos exercícios lá e vai sair com algum diferente, né? Como é que vai ser Deixa a eu... prova mesmo? Assim que a gente iniciar, vai ter um tempo? Vai. De Deixa eu até quanto abrir tempo? aqui. Eu não Aula de lembro. exercício. Deixa eu ver aqui. Ó, tem bastante, 4 horas e 15. Ah, Então é um pouco extenso aí. Deixa eu até ver se eu abro aqui para ver. e vai ser de terça que vem até a próxima segunda. Isso. Ah, listas, será que tá aqui nas listas? Ah, eu acho que tá aqui embaixo. Deixa eu até ver se abre aqui no meu. Que eu tenho aqui, né? Vai ter uma questão relacionada ao capítulo 2. Deixa eu até conferir se é o capítulo 2. Ah, vocês não estão vendo aqui, né? Tipo, isso aqui é o que eu tô. Deixa eu só botar. Vocês estão conseguindo ver o Moodle agora, né? Sim. Tá. O capítulo 2 seria mais essa parte, na verdade, a aula 1, né? Que seria mais essa parte de introdução e conceitos fundamentais. Então vai cair um dessa aula 1, um exercício. Um exercício de estática dos fluidos, né? Com aquelas tensões de superfície, por exemplo, deixa eu até botar aqui para só fazer uns desenhos. Por exemplo, se eu tenho aqui o escoamento, né? Opa, deixa eu ver bem certinho para não falar besteira aqui. Olha o que aconteceu com o meu mouse. Tá. Se eu tenho um escoamento e uma placa se movimentando, como é que vai ser o comportamento disso aqui? Né? Eu tenho aquele escoamento de Couette, que fala que é linear, né, a distribuição de velocidade, o perfil de velocidade é linear, e aqui em cima daí eu vou ter uma tensão, né, associada. Se esse escoamento foi gerado por conta de um movimento de uma placa. Isso aqui acontece quando eu estou trabalhando, por exemplo, um rolamento bem simples, que é só um mancal e uma camisa de bronzina, por exemplo. Né? Então ela está girando no meu mancal. Então eu tenho aqui o mancal e eu tenho aquilo girando e aqui eu tenho uma espessura de fluido. Né? Um fluido. Então, quando eu giro isso aqui, eu posso aproximar, por conta dessa folga ser muito pequenininha, entre duas placas planas. Uma placa plana, outra placa plana, onde a placa plana de cima se move, né? E ao fazer isso, eu tenho esforço, né? Porque eu estou deformando esse fluido, eu estou, né, causando o escoamento dele por conta disso aqui. Então, como é que eu calculo a tensão ou o esforço aqui de cima? Dá uma olhada nisso, certo? Então, um exemplo vai ser dessa parte, né, que eu acho que também é do capítulo da aula 1, onde eu falo disso aqui, né? Então, como é que é essa tensão de cisalhamento, né? Como é que essa tensão se desenvolve? Ela é função do quê? Daí tem toda aquela parte da definição da viscosidade, né? Então, dá mais uma olhadinha na aula nisso aqui. Vai ter uma parte de hidrostática, né? Ou considerando uma geometria de comporta, alguma coisa assim que nem a gente está vendo agora, ou considerando aquela parte de, eu tenho aqui um fluido aqui, ele entra em contato com outro recipiente, né? E eu tenho as colunas d'água de fluido, na verdade, as colunas de fluido diferente, né? Mercúrio, água. Aqui tem uma pressão. O que eu fiz aqui?
eu descobri como é que faz para apagar tudo. Aqui eu tenho, por exemplo, uma pressão P1, e aqui, né, eu tenho, e eu quero saber daí como é que ficam as colunas d'água de fluidos diferentes até chegar numa outra extremidade, né. Vocês viram exemplos desse aqui, né? Sim. Tá, então alguma coisa de hidrostática. E daí vai cair também alguma coisa na relação dessa que a gente fez agora, né, dessa placa. Que daí o que que envolve? Envolve o teorema de transporte de Reynolds para a segunda lei de Newton. Ok? Com esforços, né? Eu tenho um escoamento, esse escoamento vai resultar em algum esforço nessa peça, e essa peça só vai estar estática porque eu tenho uma força segurando ela, né? Isso aqui acontece quando a gente vai ligar, vai abrir a torneira e tem uma mangueira, né? Na hora que começa a passar o escoamento por dentro, tem um esforço relacionado a quantidade de movimento que o escoamento tem, né? Ele vai mexer com a mangueira, ele vai deformar essa mangueira, vai causar um movimento por causa disso, né? Aqui no caso a gente trabalha mais com estático, mas poderia analisar um movimento decorrente dessa parte também, senão não seria um pouco mais complicado, mas nada impossível. Deixa eu abrir aqui. Então se eu não me engano, são 4 ou 5 questões. Acho que tem uma questão mais de conceito. E daí o lugar para vocês botar os anexos, né? Colocar as resoluções. Deixa eu botar aqui de novo a tela para ver vocês aí. Vocês querem ver algum daqueles extra? Pode ser. Dá pra ver uns. É, daí a gente já encerra a conversa aqui com mais Sim. um. A não ser que vocês tenham mais alguma dúvida, né? Não, seria mais esse dos extras ali, o mais importante, assim, o mais que se desenvolve É, bastante, assim. esse do extra, na verdade, ele é um da parte de hidrostática, né? Então é bom Sim, entender como é que funciona. Mas dei uma olhada nas outras listas também, nos exemplos do livro, né? Dá mais uma lida no livro texto ali. sim. Mas não tem muito segredo, não é nada muito complicado. Ah, eu tenho uma linha de água, né? Aqui onde quer dizer, um recipiente com bastante água, um reservatório, onde eu tenho aqui a minha cota zero. E eu vou colocar um cilindro, vagarosamente de boca para baixo, em uma piscina. Então, ele é fechado em cima, esse meu cilindro, mas ele é oco por dentro, né? Eu quero aprisionar o ar aqui e descer ele devagar. Deu para entender como é que ele é, né? Oco por dentro. E eu quero colocar ele aqui e ir afundando ele. Eu quero criar uma relação entre a altura de água, y, dentro do recipiente, em termos da altura do recipiente, h, e da profundidade de imersão, hzinho. Vamos ver como é que fica isso aqui. Eu tenho, por exemplo, esse aqui é o meu cilindro que eu estou colocando. Ele tem uma altura, aqui a gente está chamando de H maiúsculo, a altura dele, certo? Ele tem um diâmetro D, ok? E aqui dentro ele tem ar. Ó, e aqui é água, né? Eu estou entrando com ele nessa piscina. A uma certa distância, a uma certa distância eu vou ter aqui uma coluna, uma altura hzinha, até a parte inferior dele. E dentro dele eu vou ter o quê? Eu vou ter uma certa altura de coluna d'água que subiu. Aqui embaixo é água. Aqui é água. Tudo isso aqui é água. Aqui dentro eu tenho ar. Mas como eu estou afundando com ele, a pressão está fazendo com que esse ar se comprima, né? Então aqui eu vou ter um Hzão menos Y, e aqui eu tenho um
y, uma altura y que subiu, que a água subiu nesse recipiente. Então, eu quero achar uma expressão de y em termos de H minúsculo e Hzão, e plotar isso. Opa. Quais são as equações que eu tenho para reger esse sistema, né? A equação dos gases, o que a gente pode dizer, né? PV, esse Vzinho cortado é sempre volume, a gente põe esse cortado daqui para não confundir com velocidade, tá, gente? Igual a mRT. Se a massa de ar é constante ali, o R é uma constante, a temperatura, se a gente falar, não, a temperatura é constante, não tem variação de temperatura ao longo dessa piscina, né? Então, isso aqui é constante, né? Vou ter PV igual a PV de um ponto analisado em outro ponto, ok? E eu tenho também essa outra relação, que é o dP dH, isso aqui vocês já viram na aula, né? Igual a ρg. Que é a mesma coisa que falar que dP é igual a ρg dH, né? Variação da pressão é igual a ρg quando a variação que está causando é só a variação da coluna d'água, né? Até aqui tranquilo, né? O que eu vou considerar? Temperatura constante. Considerar tudo estático, né? Quando eu estiver analisando, vai estar tudo em equilíbrio de forma estática. E o líquido é incompressível. Incompressível. Certo? A gente vai trabalhar com escoamento compressível lá no final. Mas, por enquanto, tudo que a gente considera é incompressível. Certo? Pensando um pouco mais isso aqui, assim. Por que faz sentido? Né? Quando a gente trabalha com compressibilidade, que tipo de fluido que a gente vai estar trabalhando? Na maior parte dos casos aí. Pode dar um chute aí. Seria óleo? Incompressível. Ou compressível? Seria compressível. Então, não. Foi um chute, mas não. Quando a gente está trabalhando com líquidos, eles são, na grande maioria dos casos, assim, eu acho que não conheço nenhum caso aí de aplicação de engenharia que a gente vai trabalhando com líquido compressível. Eles são incompressíveis. Compressível é quando a gente está trabalhando com gás. Daí tem um avião. O avião ele vai ter regiões onde o escoamento já é compressível. Não é supersônico, mas é compressível. Se eu estou trabalhando com supersônico, daí ele já tem regiões onde ele vai ser compressível também, mas daí muda o regime de escoamento para supersônico, né? Para sônico, supersônico. Então, líquidos, sem todas as aplicações que vocês pensarem em líquido, assim, é incompressível. A gente pode usar isso tranquilo. Agora, gases não, né? Tanto que o que aconteceu com o ar? Eu vou ter uma variação para uma massa fixa em um volume fixo, uma variação da massa específica do ar, né? Para ele conseguir comprimir mais ali dentro. Então, aqui ele já não é mais incompressível. O ar ele é compressível. E para quem trabalha com carro, por exemplo, todas as aplicações de carro em velocidade a mais alta possível, a não ser que seja carro de corrida mesmo, carro específico para isso, em velocidade máxima, daí ele vai entrar no regime compressível. Não supersônico, mas compressível. Né? E avião daí também já vai trabalhar com compressível, mas se não for esses casos assim extremos, a gente vai estar trabalhando com incompressível, na maior parte dos casos, para gás também. Né? Líquido é sempre um fluido incompressível. O fluido é incompressível. Gás não, gás ele é compressível, mas ele pode estar trabalhando no regime incompressível, dependendo da velocidade que eu estou trabalhando, certo? Certo. Entendi. Então, assim, isso é bom para vocês colocar na cabeça, né? Esse exemplo está trabalhando com líquido, então tá, incompressível, não tem que me preocupar muito com isso, não. Agora, gás não, gás eu já tenho que pensar, dependendo da velocidade, dependendo do que está acontecendo, né? Já pode ser compressível. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui. Usando a equação 1, né, eu vou ter que é aquela do PV igual a P atmosférico, qual é o meu volume? Pi
d quadrado H sobre 4. Esse aqui é o volume onde o ar tem para ocupar dentro daquele cilindrinho quando ele está fora da piscina. Esse é o volume que ele ocupa na pressão atmosférica, ok? Na hora que eu coloquei ele para dentro, comecei a enfiar ele na piscina, esse volume diminuiu. Então eu vou ter que isso aqui é igual a pressão no ponto que eu estou analisando daí, que é a pressão como uma função de y, né? Eu posso até colocar aqui pressão como uma função de y, vai ser igual a π d quadrado, isso aqui não variou, mas o meu h agora ele vai ser h menos y sobre 4, né? Olhando o desenho, por quê? Porque daí o volume é esse aqui, ó, só. Né? Π d quadrado, h menos y, né? Sobre 4. Ok? Ou, simplificando, né? Ou eu posso colocar que PA, a pressão atmosférica, vezes H, igual a pressão em algum local, vezes H menos Y. Ok? Eu vou analisar agora a segunda equação, que é o meu dP sobre dH igual a ρg. O que eu posso fazer? Posso jogar o dH para um lado e fazer a integral. Então, minha integral de dP, de onde até onde? Estou analisando a minha pressão. Da pressão PA até a pressão P, a variação de pressão lá da atmosfera até o ponto P que eu estou analisando. Isso aqui vai ser igual a ρg, são constantes, porque aqui eu estou trabalhando com líquido, né? É o ρ da água, então ele não varia. O G não varia. Da integral de dH. Esse H está variando de onde? Está variando de 0 até H menos Y. O que é o meu H menos Y? É essa cota aqui, ó. Porque eu estou analisando agora a pressão aqui, ó. Opa, nesse ponto, certo? Aqui é meu P e aqui é o meu PA. Então eu peguei a variação de P até PA, decorrente dessa coluna d'água, nos dois pontos, né? Então eu tenho essa variação, P e PA. ρg dH de 0 até H menos Y. Isso aqui vai me dar que P menos PA igual a ρg H menos Y, ok? Então eu tenho essa relação. Deixa eu só ver. Isso aqui eu tenho essa relação, né? E eu tenho essa relação aqui em cima. Dessa forma eu posso colocar aqui o quê? Eu posso jogar esse PA aqui para dentro e substituir meu P aqui em cima, né? Então eu tenho que meu PA H igual a PA mais ρg H menos Y. Né? Eu joguei o menos PA, fica mais PA para lá. Vezes H menos Y. Daqui, né? Daqui veio para cá. Isso vai me dar que o... Bom, agora eu vou estar trabalhando com isso aqui, né? Eu vou conseguir achar uma relação onde eu tenho como variável, vou colocar trabalhando isso aqui, né? Vocês conseguem chegar na relação onde o meu y é igual a h mais PA sobre ρg menos, acho que aqui é a raiz de hzinho mais hzão mais PA sobre ρg ao quadrado, deixa eu aumentar mais, menos 4hh. Trabalhar disso aqui para isso aqui é só algébrica mesmo, né? Só ir mexendo de um lado para o outro. Mas o que é importante nesse ponto, na equação ali de cima, é que eu tenho a minha variável que eu quero saber, meu y, né? Meu y é o quanto que subiu por conta da pressão, o quanto que o ar encolheu por conta da pressão ali, né? Digamos assim.
E isso aqui, esse y é só em função de coisas que eu já sei, né? Tirando o meu h. Então, ele vai ser uma função do h, porque o meu h maiúsculo é fixo, é um valor. Ρg é um valor, é fixo. A pressão atmosférica é fixa, o h maiúsculo é fixo. Então, eu tenho y em função de hzinho, né? Então, quer dizer, eu consigo dizer que quanto mais eu aumento esse meu hzinho, quanto mais para o fundo da piscina eu levo isso aqui, mais o meu y vai subir, né? Então, eu consigo relacionar os dois dessa forma. Daí, se eu plotar, eu consigo ver qual é essa variação, mas na verdade opa, faltou um dividido por 2 aqui. O que o exercício quer é que chegue nesse desenvolvimento mesmo. Opa, caramba. Chegue nesse desenvolvimento. Como y em função do h, dividido isso aqui por 2. Certo? Chegou nisso aqui, tá ótimo. Y em função do meu h minúsculo, que tá aqui dentro e que tá aqui. Se eu jogar no Excel, né? Eu crio uma coluna para o y e uma coluna para h minúsculo, eu consigo achar vários valores de y para vários valores de h minúsculo, né? Então era só isso. Deixa eu só ver aqui. Não é nada. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Não, seria isso. Tem uma coisa que ele estava falando ali do compressivo, depois vocês vão ver na aula que eu gravei, né? Mas fisicamente, se tu for trabalhando com a parte termodinâmica e a parte mecânica dos fluidos, vai chegar numa conclusão assim que para escoamento interno, a única forma de fazer um gás ir do escoamento subsônico para supersônico é se eu tiver essa geometria aqui. Isso é bem legal. Assim, daí eu consigo ver qual é a geometria, qual o projeto da garganta, qual é a velocidade, o Mach que ele vai estar aqui na saída, né? Isso aqui é um bocal convergente e divergente. E aqui eu tenho a garganta, né? Então, eu venho com o escoamento aqui subsônico, eu aumento a velocidade reduzindo a área, isso aqui é o que a gente trabalha até hoje em dia aí em Bernoulli, né, que vocês vão pensar. Por quê? Eu tenho a conservação da massa. Se ele é incompressível, a minha massa específica é constante. Se isso aqui é constante, o quanto, qual é a unidade da massa específica? Quilograma por metro cúbico, né? O quanto de quilograma que eu tenho por metro cúbico vai ser constante, se aquilo ali é constante. Então, se eu diminuir a área, ele vai ter que passar mais rápido para manter isso constante, né? Para passar a mesma quantidade de quilogramas numa área maior e numa área menor, na menor eu vou ter que aumentar a velocidade, né? Então, até chegar nessa garganta, a gente está trabalhando com o que a gente sempre viu aí nessa física de escoamento. Chegou nesse ponto, aqui eu posso ter uma condição, já considero compressibilidade, tudo bem. Aqui eu tenho a condição de sônico. O mais rápido que eu consigo chegar é sônico. Se eu continuar diminuindo a área, ele vai só chegar no sônico. Porque eu não consigo eu não consigo acelerar para supersônico, reduzindo a área. Daí o que eu faço depois é colocar um bocal divergente. Daí esse escoamento sônico que está aqui, ele vai virar supersônico através de uma grande redução da massa específica, né? Ele ocupa a massa específica cai bastante e ele acelera. É bem legal, assim, é bem curioso, né? Bem contrário à intuição que a gente tem de estudar isso aqui. Mas isso aí é bem pro final aí do curso. É isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Se vocês tiverem dúvida aí, eu tô aí para isso, né? Adesão bem baixa mesmo, então acho que a gente mantém a maior parte das aulas assíncronas, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender aí, acompanhar as aulas assíncronas. Assistam todas, por favor. Sim, tá. Mas se Tranquilo de ninguém tem mais acompanhar. nada aí, Não, da minha parte seria isso. então eu encerro a nossa aula. Qualquer coisa é só jogar as dúvidas ali no grupo. Tá, ok. Essa aula vai estar disponibilizada, essa gravação? Vou botar. Amanhã eu devo já colocar no YouTube. Tá, ok. Abraço. Um Boa abraço. noite aí. Igualmente.